Vem cá, nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil muito polêmico em relação a treinadores estrangeiros. E por mais que seja, obviamente, um acréscimo você poder agregar e aprender com outras escolas, há um menosprezo agregado ao treinador brasileiro. Há um discurso repetitivo de que nós não temos alternativa. Você é uma alternativa. Você é da geração alternativa. Você é o novo. O quanto isso te ofende? O quanto isso é verdade? Isso não me ofende em nada. Eu, particularmente, entendo que o empregador ele tem direito de fazer escolha e tem que arcar com as consequências da sua escolha. Não, o empregador não, as pessoas. Sim. Mas eu vou começar pelo empregador. O clube, as pessoas que escolhem os treinadores, elas têm a prerrogativa de escolher o que ela quiser, claro, né? E, naturalmente, vai ter a consequência. Eu não acredito que nenhum clube escolha um treinador pensando em trocar um treinador, né? Todo mundo, assim como um treinador escolhe um clube e vai para um clube pensando em iniciar e terminar um ciclo. Sim. Né? Mas, no meio disso tudo, existem coisas que não se controlam. Eu acho que é positivo ter a vinda de profissionais com referências diferentes, porque nos fazem pensar. Acabei de falar que, na minha visão como treinador, eu participei das 3 últimas Série A. E essa, para mim, taticamente, foi a que me exigiu mais. Principalmente com relação a detalhamento de situações ofensivas. Eu acho que isso tem a ver com novas referências. Eu também entendo que você trazendo novas referências, você aumenta o nível e o sarrafo da competição entre os profissionais para terem o seu espaço, e acho isso muito saudável. Eu participei recentemente de um processo seletivo para uma grande equipe na América do Sul, quando saí do Botafogo em 2020. E nunca tinha participado de nada nem parecido aqui no Brasil. Eram 5... Quem que foi? Eram 5... Não posso falar o clube. Não posso falar um clube, nem mas... o país? Não posso. Porque se eu falar o país, você vai matar o clube. Mas eram 5... Deve ser o país que só tem um grande clube. Não, eram 5 treinadores. Eu era o único brasileiro. Era um uruguaio, um argentino e 2 chilenos. E era um processo seletivo dividido em 4 etapas. 2 chilenos. Em etapas. Porra, algo muito legal, passando por gerência de RH, passando pelo departamento de psicologia do clube, tendo que fazer uma apresentação dos teus treinamentos, do teu modelo de jogo, de como você sairia de uma determinada crise, de um determinado conhecimento, enfim. Caralho, como se fosse um emprego... especial, assim. Eu acho que, como a gente estava falando lá no início, o empregador, o clube, a pessoa que escolhe, ela está fazendo isso. E quem que o Colo-Colo escolheu? Foi escolhido um treinador uruguaio. Foi escolhido um treinador, não tem problema. Caiu! Não caiu, você não vai matar quem é. Eu falei o Colo-Colo, tu respondeu. Não, Colo-Colo nem... Acabei de falar quem o Colo-Colo escolheu, tu respondeu, pô. Achei que eu tinha acertado. Tem o clube, não, errou. Não é o Colo-Colo. Quase que eu... Vai me consagrar agora, hein? Se eu te jogo essa casca de banana. Não foi o Colo-Colo. Você falou grande, pô, Colo-Colo é pica, né? Porra, é um puta do clube. É um puta do clube. Mas, você vê, um processo seletivo muito legal e que isso não acontece aqui. Mas daqui a pouco vai acontecer. Mas aqui mais na questão do ego. Os treinadores brasileiros têm falado muito isso pra mim em off. Porra, cara, parece que a gente virou burro de repente. Porra, a gente não serve pra nada. Todo mundo aqui é ultrapassado, todo mundo é não sei o quê. E os jornalistas falam de uma maneira que o torcedor vai repetindo. Sim, mas se torna agressivo. Aí é uma outra história. Por exemplo, na minha percepção, como ser humano, como profissional do futebol e como uma pessoa que consome o esporte, eu acho que o Abel Braga, esse cara, por onde passasse, ele deveria ser aplaudido de pé. Pela história desportiva dele, eu tô falando do Abel que veio na minha cabeça. Tá. Pela história desportiva dele, pelo que ele venceu e pela história de vida do cara. Passar pelo que esse cara passou e 3 dias depois tá na beira de um campo num jogo contra o esporte. E eu vejo pessoas... Esse cara não poderia nunca ser colocado em dúvida nada relacionado a esse cara, na minha visão. Na minha visão. Você pode criticar, mas com muito respeito. Porra! Filipão, tanta gente. Tanta gente. Eu citei o Abel aqui, mas eu poderia falar uma lista extensa de treinadores que deveria se ter muito respeito. Entre escolher ele ou não é uma outra história. Sim. Né? Eu acho que, como eu falei, o empregador ele tem a prerrogativa de escolher e assumir as consequências de sua escolha. Mas o respeito, isso não pode faltar. E eu acho que em alguns momentos as coisas não estão caminhando nesse sentido. E aí atinge vocês também mais jovens, né? Porque se não se respeita a história, imagine com quem está começando. Eu me sinto assim
puta de um cara privilegiado, porque esses caras mais vitoriosos, esses caras têm um carinho comigo especificamente, Cuca, Filipão, Mano, Dorival, Abel. Pô, tá bem de padrinho, compadre. Esses caras ligam, conversam, orientam. Eu te contei aqui rapidamente, o Mano foi foda. porra, pegou, me orientou, o Abel já pegou, me orientou, o Dorival. Porra, esses caras, além de tudo, eu não sinto deles, em hipótese alguma, um processo de competição deles com os mais jovens. Pelo contrário, eu vejo, pelo menos comigo, uma puta de uma predisposição de carinho, de respeito, de vontade de orientar. É aquilo que eu te falei, a minha história de início, ela tem uma cronologia um pouco diferente. Eu vivi esses caras, eu trabalhei com eles, eu trabalhei com o Joel Santana. Como é que eu não vou respeitar o Joel Santana? Como é que eu não vou ouvir o Joel Santana? Como é que eu não vou escutar um esporro dele quando ele me ligar e falar, porra, achei que tu errou? Como é que eu não vou fazer isso? Isso é o que eu te falei também, né? Num país onde a imprensa fez chacota com o Zagallo até o último dia da carreira dele, não dá pra esperar muita coisa, né, irmão? Porque se o Zagallo é chacota, aí fodeu, né? Se o Filipão é lembrado por um 7-1 e não pelos 30 anos brilhantes de carreira dele, como o mais vitorioso treinador da história desse país... É verdade, você tem toda a razão. Difícil, né, cara? Não desmotiva? Foda. Tem toda a razão. Todos os treinadores grandes da nossa não história... Não só treinadores. Você ouve. Ô, Rica, a pessoa que mais me ensinou no futebol, sobre futebol e sobre vida, não foi um treinador de futebol. Foi o Paulo Angione, que hoje está no Fluminense, é um diretor executivo. Esse cara foi o cara que mais me ensinou sobre futebol e sobre vida no futebol. Não só o futebol. Ele, quando eu estava iniciando, ele me pegou aqui, me deu oportunidade, mas me mostrou qual era o lado do clube nas ações que o treinador geralmente tem a visão do lado do treinador. Ele conseguiu me ver um contraditório e essa experiência foi espetacular. Isso é muito difícil, cara, fazer você enxergar de cima para baixo, né? Espetacular. Eu estava no Corinthians, trabalhava na base do Corinthians, fui para o Bahia como auxiliar técnico do Rogério Lourenço, que foi zagueiro, foi treinador do Flamengo, meu amigo. Eu saí do Corinthians e fui pro Bahia. Imagina, eu larguei o Corinthians e fui pro Bahia. E a gente chegou lá e com um mês o trabalho não deu certo. E o Rogério tem o Paulo Angione como um pai. O Paulo ajudou muito o Rogério quando ele era jogador. E aí, o Paulo na minha casa, acabou o jogo, a gente perdeu um clássico pro Vitória, o Paulo foi na minha casa, eu, o Rogério e ele, e encerrou o trabalho. E eu agradeci, o Rogério agradeceu ele, eu fui agradecer, ele falou, não, você vai ficar para me ajudar. Eu falei, não vou, eu vim com o Rogério, eu vou embora com o Rogério. E aí o Rogério me pediu, falou, o Paulo é como se fosse um pai para mim. O Paulo, eu tinha acabado de casar, tinha, jovem, eu tinha 28 anos. E eu não só fiquei, como me tornei treinador do Bahia com 28 anos. O Paulo me colocou... Você é o treinador que teve a vitória, o treinador mais jovem a ter uma vitória no Campeonato Brasileiro, não é isso? Campeonato Brasileiro, até hoje, com 29 anos. Mas isso foi até um pouco antes, com 28 anos. E a partir daquele momento, eu não sei explicar porquê, coisa de Deus, o Paulo... passou a me orientar, a me explicar, a mostrar coisas que dificilmente eu teria essa oportunidade. Então, esse cara foi um cara muito especial na minha vida, por ter me mostrado um ângulo que talvez nenhum outro treinador, por mais importante que fosse, conseguiria me mostrar.